Bom dia! Como é que você tá, lindona? Tudo bem? Joia? 18 de fevereiro de 2026, terceira semana de fevereiro, viu? E fevereiro é o mês para a gente fazer o quê? Para a gente imaginar, plasmar coisas boas para a nossa vida material, tá bom? Então, eu faço esse serviço. Eu posso te ajudar através do seu mapa astrológico, verificando também que energias, né, de animais existem naquela área. E entre em contato, porque a gente pode fazer esse serviço para você entender o seu momento e entender as energias relacionadas à vida material, tá bem? Aos ganhos. A casa 2 é uma casa material, né? Casa 2, casa 6 e casa 10. Então você tem ali casa 2 os ganhos materiais, casa 6 o seu trabalho cotidiano e a casa 10 a sua profissão. Então, acho que a gente pode ter um papo muito legal. Eu prefiro fazer atendimento pessoalmente, porque eu acredito que a troca é muito mais rica do que online, tá bom? Então, se você tiver interesse, 983327724, 983327724, DDD 011. E, por favor, só mensagens, viu? Não manda arquivo, não manda nada, só mensagens, que é para a gente deixar o nosso WhatsApp, o nosso celular bem limpinho, tá? Ou então, através do @Sônia Símbolos no YouTube. Eu sou Sônia Beto, sou astroterapeuta e estou à sua disposição. E você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, eu tenho a colaboração do Bonitinho do Euri, a colaboração técnica muito importante. Obrigada, viu, Euri? Um beijão para você. E se você quiser fazer alguma pergunta, por favor, entre em contato pelas redes sociais, @Sônia Simples, ou até mesmo pelo celular, 983327724, 011, tá? 983327724. Então, vamos começar o nosso programa nos conectando com a veinha, né? Vamos nos conectar com o Nanã, Nanã Boroquê, o Baluaê, para que a gente possa entrar em contato com a energia de cura, cura física, mental e espiritual. Saluba Nanã, Atotô Baluaê. A benção, Nanã, abençoe a vida, o coração, cabeça, corpo e espírito de todos aqueles que estão sintonizados no nosso programa. E quando você necessitar de um colo, lembra da Nanã, tá? Acenda uma vela lilás, faça a sua oração. Também faça afirmações positivas, imagine a situação resolvida, porque toda materialização na nossa vida inicia pelo pensamento, tá? Então, é um trabalho difícil, entre aspas, mas é possível. Transformar, procurar mudar aquelas imagens negativas da nossa vida por imagens positivas. Pense no que você quer, pense naquilo que você quer chegar, tá? E agradeça. Agradeça, tenha paciência, porque no mundo espiritual tudo tem um tempo, tá? Nós estamos fazendo uma integração do mundo mental com o mundo material, quando a gente imagina e quando a gente faz afirmações positivas. É uma integração, mas nós precisamos entender que tudo no mundo material tem o seu tempo, tá? A sementinha vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, se torna broto, e daí ela vai crescendo, 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 até chegar no seu ponto máximo, para então entrar numa fase de finalização. E assim é a vida, e muitas vezes nós somos muito ansiosos, né? Cheio de expectativas, e a gente acaba perdendo a oportunidade de viver o momento presente, né? Então,
é muito importante. A bênção Nanã e a bênção Obaloaê. E hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira é dia de Mercúrio, o deus romano, né? Na mitologia, a astrologia, essa que nós seguimos aqui no Ocidente, ela está bem ligada com a mitologia romana. E Mercúrio é aquele deus que tem asas nos pés e que tem toda a possibilidade, tem toda a autorização de entrar no céu, passar pela terra e entrar no inferno, né? E é o pensamento, né, gente? O pensamento é isso. Com o pensamento, com essa questão mental, a gente vai em qualquer lugar. A gente vai para o céu, a gente fica no momento presente ou a gente vai para o inferno, né? Então, essa simbologia de Mercúrio reflete muito bem isso, esse nosso estado mental. Que de repente você pode estar no céu, mas infelizmente alguma coisa acontece, você lembra de alguma coisa e pá, daí você vai para o inferno. Não é assim? Então a gente precisa, de uma certa forma, controlar o nosso pensamento, né? Não é o pensamento que controla a gente, é a gente que controla o pensamento. É fácil? Muitas vezes não é, mas é possível, tá? E as palavras de poder para hoje, porque hoje Mercúrio está passando pelo signo de Peixes, no segundo decanato. As palavras de poder para hoje: eu sou encantador ou encantadora, emocionante e inesquecível. Olha só que legal. Repita, repita. Logicamente que quando você vê essas palavras de poder, eu sou encantador ou encantadora, emocionante ou inesquecível, se você estiver passando por um período de baixa autoestima, você vai falar, não, não é bem assim, não é isso, tal e tudo mais, e você não vai querer fazer essa afirmação de poder. Tá? Ou então vem aquela vozinha aí no seu ouvido, na sua mente, fala, você é uma porcaria, ninguém vai gostar de você, você não vai conseguir nada na vida, entendeu? Que muitas vezes a gente passa, né? A gente tem companheiros, sejam pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filho, seja quem for, né? Que com uma necessidade muito grande de controlar a gente, puxa vida, gente, como é difícil você ter alguém do lado que tem essa necessidade de controlar o outro, né? Ai, Senhor, não é fácil. Ai, Senhora, né? E muitas vezes essa necessidade de controle, de manter as rédeas sobre a vida de uma outra pessoa, vem através de palavras que tiram toda a sua autoconfiança, tira todo o seu poder e te coloca lá embaixo, né? Então, uma pessoa que não confia na sua própria capacidade, não confia no seu próprio sex appeal, vamos dizer assim, essa palavra é antiga, essa é a palavra do século passado. Que não, sabe, não acredita em si mesmo, no seu molho, dificilmente vai repetir essas palavras de poder. Eu sou encantador ou encantadora, emocionante e inesquecível. Mas faça isso, faça, tá? Presta atenção, você que está fazendo aniversário hoje, tá? Ou que faz aniversário de 7 a 9 de março. Esta é a sua frase de poder. Então, vamos lá, tá? Por quê? Porque a vida é um grande palco e nós somos os atores, tá? Então, escolha o seu script, né? Escolha algo bom para você, né? Porque às vezes a pessoa chega a falar assim pra gente, nossa, como você é gorda, você tá isso, você é aquilo, tá, e tudo mais. Imagine que a pessoa vai gostar de você, que é isso, né? E, no entanto, quando você conversa com a pessoa não tá nem aí com essa questão, não tá nem aí com essa questão. E tem uma vida, muitas vezes, de prosperidade, uma vida amorosa, tal, que você fala assim, você olha assim, você fala, puxa, como essa pessoa consegue viver uma vida desse tipo sendo dessa forma, né? Porque a gente só olha o externo, né? A gente não olha o interno da pessoa.
Mas a pessoa não está nem aí, ela está tão bem com ela, talvez ela repita essa frase: eu sou encantadora, emocionante e inesquecível. E aquilo faz com que ela se livre realmente de crenças debilitantes, crenças que colocam a gente lá embaixo, e ela vive a vida de uma forma muito positiva. Então, faça, né? Porque partilhar é a palavra-chave para essa força, para essa palavra de poder. E quando nós afirmamos isso para a gente mesmo, nós estamos inspirando outras pessoas, né? Com revelações bem fortes, né? Porque a nossa influência, ela se dá mais, ela é mais forte através dos nossos exemplos do que através das nossas palavras. Por quê? Porque muitas vezes a gente não valoriza as nossas palavras, né? A gente não entra em contato com essa força da palavra, né? Que a palavra tem poder, a gente não entra. Então a gente fala qualquer coisa, fica fazendo fofoca da vida dos outros, faz um monte de coisa e a gente não percebe que a palavra tem uma força. E, logicamente, quando a gente utiliza a nossa palavra de uma forma não muito agradável, não muito produtiva, a força vai diminuindo, né? Porque nós estamos lidando com esse recurso de uma forma negativa. Agora, quando nós temos aquela palavra forte e o nosso comportamento está de acordo com a nossa palavra, gente, pelo amor de Deus, né? Não tem quem segure, não tem quem segure. E com essa atitude, com essa força, você tem condições de influenciar as outras pessoas e ajudá-las a se transformar ou a mudar se elas quiserem, né? Isso é importante, se elas quiserem. Porque muitas vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim: ai, essa pessoa precisa mudar, ela tem um determinado defeito, tal e tudo mais, né? E a gente então começa naquela nossa necessidade de controle, de controlar a vida das outras pessoas e muitas vezes a pessoa, né, aquela que a gente quer controlar, está passando por uma situação que é necessário na vida dela para ela aprender alguma coisa, né? Muitas vezes ela precisa aprender alguma coisa e muitas vezes é a vida que vai ajudá-la a compreender que aquela atitude não é a mais favorável, né? E a gente não, eu quero mudar, você tem que ser assim, você tem que aquilo, tá, e tudo mais, e a gente acaba, ao invés de ajudar, a gente acaba prejudicando. Não só a gente mesmo, como as outras pessoas, porque quanto mais eu quero controlar a vida dos outros, menos eu controlo a minha própria vida, que é o que dá o up, né? Na nossa própria vida. É eu cuidar de mim, é eu cuidar da minha própria vida. Saber direcionar, segurar as rédeas da minha vida, né? Para que a gente possa ir em frente. Então, eu sou encantadora, emocionante e inesquecível, tá? Lembre-se que a palavra tem força curadora e ela pode ser um ótimo método terapêutico, tá? Então, antes, está com dificuldade de pronunciar essas palavras de poder? Então faz o seguinte, para um pouquinho, respira profundamente, relaxa, tá? Relaxa profundamente, para que essas afirmações elas possam furar, vamos dizer assim, todos aqueles pensamentos, todas aquelas crenças negativas e realmente fazer parte da sua vida mental, da sua vida emocional e da sua vida física, tá? Esse é o início da materialização. Esse é o início da materialização. Então, despreze as suas ideias preconcebidas, tá? Que alguém colocou na sua vida, que alguém colocou na sua cabeça e você acreditou. Isso é fácil de acontecer. E insira, a partir de agora, uma afirmação positiva, tá? Isso é muito importante. Bom, nós estamos na semana da Lua Nova, que é a lunação de Aquário. E a semana da Lua Nova, ela começa 3 dias antes da Lua Nova e termina 3 dias depois, né? 3 mais 3, 6, com mais 1, 7. E a Lua Nova foi ontem,
17 de fevereiro de 2006, às 9 horas da manhã, no terceiro decanato de Aquário. Eu, particularmente, acompanhando essas lunações, eu até me arrepio quando uma lunação acontece no terceiro decanato de signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Por quê? Signos fixos é aquele palco onde você é acostumado a manter a coisa, né? E o último decanato de Aquário, ou de Touro, Leão, Escorpião, Aquário, está iniciando seu período de fluidez, porque está entrando em signos de mutáveis. Quais são os signos mutáveis? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Então, dependendo da nossa teimosia, dependendo da nossa fixação em determinada situação, esse momento de passar do fixo, de uma atitude fixa para uma atitude de fluidez, pode ser um momento muito doloroso. Quanto maior a nossa teimosia, maior a dor, né? Por quê? Porque a gente não quer mudar. Porque a gente não quer fluir com a vida, porque a gente não acredita no futuro, porque a gente não acredita que nós somos abençoados, porque a gente não acredita que nós somos protegidos, né? Porque a gente não entrega a nossa vida a um poder superior e a gente quer controlar, né? Então, para mim, essas lunações, elas são muito difíceis, né? Essa lunação do terceiro decanato desses signos. E essa lunação especificamente de Aquário, ela traz uma energia de transmutação, de transformação. E aí, gente, essa transmutação, essa transformação é daquelas transmutações e mutações ferradas, entre aspas, né? Quer dizer, que não tem retorno, como, por exemplo, a lagarta que se transforma em borboleta. Tá? A partir do momento que a lagarta se transformou em borboleta, que é um processo, né? Que é um processo danado, né? Eu, por exemplo, tive um tempo na minha vida, eu acredito que a borboleta é um dos meus animais de poder. E o que aconteceu? Passei por situações da minha vida em que eu olho para trás e falo, esse foi o período em que a lagarta estava se transformando em borboleta, né? E é um período difícil essa transformação, mas acontece. E a partir do momento que você vira a borboleta, deixa a borboleta, né, aparecer, você vai perceber que tudo deveria ser feito daquela maneira mesmo, né? Mas, no decorrer do processo, se a gente for muito fixa e se a gente for muito, vamos dizer assim, teimosos, que faz parte de signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, podemos sofrer bastante, né? E a Miranda Gray, ela traz uma mensagem muito importante para esse momento. Ela fala assim, a nossa consciência muda e flui, porque tudo na vida muda, né? A nossa consciência muda e flui. Permita-se seguir o fluxo e abrace com alegria a escuridão da lua, né? Porque nós estamos na lua nova, né? E lua nova é aquilo, né, gente? A lua não aparece, né? A luz da lua, ela vai aparecendo aos poucos. Chega um determinado momento que ela sai dessa fase de lua nova e começa a semana da lua crescente. E aí ela vem com tudo, né? É o nascer do sol. Mas ainda a gente está vivendo no quê? A gente está vivendo na madrugada. Então, por isso que ela fala, permita-se seguir o fluxo e abrace com alegria a escuridão da lua, a quietude da maré baixa e a paz do inverno. Descansar agora, permita que a deusa restaure a sua energia. Nós precisamos descansar, né? Descansar agora permite que a deusa restaure a sua energia, lhe guie com
intuição, insight, sabe aquela luz que chega, você fala, putz, entendi a situação, de repente chega uma compreensão? Nesse momento. Então, descansar agora permite que a deusa restaure a sua energia, lhe guie com intuição, com insights, lhe abrace com a sua presença para que você renasça em uma nova energia e luz. Olha que legal, né? Porque a semana da lua crescente começa na próxima sexta-feira. É onde os brotos da sementinha da lua nova começam a crescer. Então, a partir de sexta-feira, é como se o sol estivesse nascendo. Então, aquela escuridão da madrugada, ela está indo embora. A escuridão da lua nova, ela está indo embora. E chega o momento do renascimento, tá? E nessa lunação, essa transformação, ela é semelhante da lagarta virando borboleta, tá? Então, eu assisti um filme agora, eu assisti um filme que é o filme Hamlet, né? Que ele ainda está no circuito. E eu achei muito interessante porque esse filme é um filme praticamente quase 3 horas, mas é muito interessante. Ele conta a história da família do Shakespeare, né, que foi um escritor, dramaturgo, ator do século XVI. Então, quer dizer, 600 anos atrás, né? 600 anos atrás. Então, conta a história da família dele. Eles moravam na Inglaterra. E, logicamente, que naquela época, né, havia muitas doenças sérias, né? Havia doenças sérias porque muitas vezes não havia a condição necessária para combater a doença, né? Era uma questão realmente de física e não era uma questão política. Hoje você pode combater determinadas doenças através de uma atitude política positiva legal. E evitar que aquela doença muitas vezes se envolva todos. Mas naquela época não. E um filho dele de 11 anos acabou falecendo. Essa morte na família colocou todo mundo em luto e todo mundo na culpa. A irmã, porque o menino era um filho gêmeo, a irmã ficou com culpa porque achava que era ela que tinha que ir embora. E ele tomou o lugar dela. A mãe, por tudo que ela fez para o menino, ela achava que ela não fez tudo o que deveria fazer, entrou na culpa e culpava o marido, Shakespeare, pelo fato dele não estar lá naquele momento que o filho nasceu, mas ele estava em Londres trabalhando. E a família fica nesse luto, nessa dor por anos, né? E envolve todo mundo, dificulta toda a situação dessa família. Então, eu gostaria que vocês assistissem esse filme e observassem essa questão. Quais são as consequências para a nossa vida quando a gente permanece numa situação que já morreu? Já morreu, mas a gente quer ficar ali, quer ficar segurando aquela situação. Então, se puder, assista esse filme. Assista esse filme com essa intenção. Né? A família sofreu demais, mas, de uma certa forma, também essa dor toda foi a força motriz para que o Shakespeare escrevesse esse drama que é totalmente para o mundo inteiro, né? Que é o Hamlet. Né? Mas eu gostaria que vocês observassem isso, esse processo de dor, de transformação. No final, a família consegue uma transmutação, mas passa um processo dolorido muito grande. Então, eu acho que é um bom filme para a gente assistir nesse momento dessa lua nova em Aquário, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, eu agradeço a presença de Nanã, de Obaluaê, do Euri, da Rádio Mundial, do programa Madrugada Astral, e até a próxima quarta-feira. Se quiser conversar sobre o filme, @SôniaSímbolos, eu tô lá. Beijo, tchau, YouTube.